Bom dia a todos e todas presentes aqui. Estamos iniciando o nosso segundo dia de evento no primeiro Fórum de Compostagem e Agricultura Urbana de Santos. É um fórum que está trazendo bastante gente para completar nossas ideias, né, de política pública aqui para o município de Santos. A gente está no segundo dia hoje falando sobre inovação. Ontem a gente teve uma live super interessante sobre o cenário da compostagem e agricultura aqui em Santos. A gente trouxe vários convidados, né? Apresentamos vídeos e foi muito interessante. E hoje a gente vai falar sobre inovação. Mas antes de abrir essa mesa, eu queria dar alguns recadinhos, lembrando a todos que estão aqui presentes com a gente ao vivo, sempre compartilhando nas redes sociais a hashtag Fórum Composta Santos, as suas práticas de compostagem e agricultura urbana. Então, se você tem uma escola, se você tem uma composteira doméstica, está acompanhando a gente, acompanha o Composta Santos, ou acompanha outros projetos, né, de compostagem e agricultura urbana aqui no município, poste suas fotos nas redes sociais com a hashtag Fórum Composta Santos para a gente estar acompanhando, depois a gente juntar e ver todo mundo participando desse movimento que é muito importante. E também falando que a gente tem um formulário para todo mundo que quiser colocar propostas para ajudar a gente na criação da política pública de compostagem e agricultura urbana aqui de Santos. Então, a gente vai deixar o link nos comentários. Entrem no formulário, coloquem suas sugestões de propostas. A gente vai ter uma plenária na sexta-feira, que vai ocorrer às 2h da tarde, lá no auditório do Orquidário. Para mais informações é só entrar no nosso Instagram, @compostasantos. E nessa plenária a gente vai reunir todas as propostas que foram colocadas pelos munícipes e os participantes do fórum, para a gente conseguir criar a nossa política pública aqui para o município. Lembrando também que hoje, às 2h, também no Orquidário, nós vamos ter a visita técnica ao Cacau, que é o nosso Centro de Compostagem Centro de Aprendizagem, Compostagem e Agricultura Urbana. E a gente vai falar também um pouco sobre as punks, que são as plantas alimentícias não convencionais. Então, quem quiser, para mais informações também, lá no nosso Instagram, @compostasantos, vai estar tudo direitinho, como faz para se inscrever na visita. Às 2h, não se esqueçam, tá? E fiquem à vontade também para mandar perguntas aí pelos comentários. No final, a gente pode fazer essas perguntas para os nossos convidados. Então, eu vou abrir a mesa e apresentar um pouquinho quem vai estar discutindo sobre inovação na área de compostagem e agricultura urbana aqui com a gente hoje, tá? A gente tem o Ian, que é especialista em certificação ambiental e chefe executivo da empresa Sólidos. Também com a gente temos o Afrânio Augusto, que é zootecnista e fundador da empresa Minhobox. E o Cláudio, que é o cofundador e sócio-diretor da empresa da Morada da Floresta. Para a gente compor a nossa mesa também, a gente tem o Paulo Marco, que é engenheiro agrônomo, e o André Leandro, que é inspetor ambiental, e os dois fazem parte do projeto Composta Santos. Eu também, né, que vou estar mediando, eu sou Thaís, sou estudante de engenharia ambiental e estagiária do projeto Composta Santos. E Paulo, quer dar alguma palavrinha? Bom dia a todos, pessoal. Opa, tô aí, Thaís, parabéns pela abertura aí, pela participação. Todos nós estamos aprendendo aqui a mexer com o StreamYard, com as transmissões ao vivo, né? Produção de lives, então a gente pede a compreensão de todos aí para qualquer falha técnica que aconteça. Estamos também sem máscara, porque estamos isolados, distanciados aí, isso está nos possibilitando estar aparecendo aqui nas câmeras sem máscara. Dar boas-vindas a todos e, como a Thaís falou, esperar que a gente possa fomentar muito nesse fórum a construção da política pública de compostagem e agricultura urbana de Santos e, certamente, com esse exemplo, poder difundir e apoiar políticas públicas em outros municípios. Agradeço muito a presença dos nossos convidados de hoje e vamos lá, vamos deixar a palavra com eles aí. Muito obrigado, Thaís, e uma boa-vinda a todos. André, quer fazer alguma consideração? Tá me ouvindo? Sim. Aqui não abriu. Aqui.
Oi, tá me ouvindo? Estamos ouvindo, André. Estamos Oi, sim. oi, tá me ouvindo? Sim, Beleza? Agora, estamos diga ouvindo, oi. pode falar. Maravilha. E o André mutou. Bom, então a gente chama. Já vamos abrir a mesa, então. Eu quero começar com o Ian, por favor, para ele falar um pouquinho sobre o processo da idealização da Sólidos, né? Qual é a inovação que a Sólidos traz na parte de compostagem e agricultura urbana e quais foram os maiores desafios que você identificou para fazer a inovação nessa área, né? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês todos. Bom, eu vou falar um pouco das sólidos, mas antes eu queria falar um pouco mais da compostagem em si, né? A compostagem, ela é o começo de tudo para uma economia circular. Então, muitas pessoas acham que compostagem é só pegar o resíduo orgânico e fazer o processo da compostagem e, né, devolver esse recurso riquíssimo que é o resíduo orgânico para a natureza. Isso é super importante, ele vai mudar as nossas vidas, né? Todo mundo vai fazer compostagem em um breve futuro, ou ter serviços de compostagem, se for necessário, mas a compostagem, ele é, na verdade, o primeiro passo para uma economia circular. E isso é super importante entender, porque o resíduo orgânico ele é 50% da fração dos resíduos que nós geramos, né, em nossas casas, né, nas empresas, e esse resíduo ele precisa ser retirado da fração, das outras frações de resíduos para a gente conseguir que os demais resíduos sejam recicláveis. Então, o papel, o papelão, o plástico, o alumínio e demais resíduos, né, o vidro, eles precisam estar limpos para poderem ser reciclados. E o resíduo orgânico contamina esses resíduos. Então, ele vai muito além de só reduzir o gás metano que é gerado pelo resíduo orgânico no aterro sanitário. Ele é o primeiro passo, o passo mais importante para a gente ter um planeta mais sustentável em termos de materiais. Lembrando que quando a gente recicla plástico, papelão e outros resíduos, a gente está deixando de fomentar toda uma cadeia de extração de recursos limitados para depois fabricar os produtos que nós consumimos. Então, esse tema, ele provavelmente ele é o mais importante quando a gente fala do nosso futuro, né? É o que a gente pode fazer todo dia, fazer a compostagem, seja nós mesmos em casa ou contratar um serviço para isso, e isso, para mim, é a base de tudo. Então, parabéns para todos que estão aqui escutando e enxergando a compostagem como uma questão importante. Bom, eu vou falar um pouco da Sólidos, mas primeiro eu vou falar de onde nasceu a Sólidos, né? Aqui no Brasil, eu ajudei a desenvolver um projeto chamado Instituto Ecozinha, que, na verdade, nasceu graças a uma lei que foi lançada no Distrito Federal, que é a Lei do Grande Gerador de Resíduos. Ou seja, lá em Brasília, por exemplo, se você gera mais de um saco plástico de lixo por dia, se a sua empresa gera mais de 120 litros por dia, você é considerado um grande gerador, e grandes geradores precisam contratar empresas privadas, né, específicas para destinar o seu resíduo, porque o serviço público não mais coleta esse resíduo. Isso mudou o jogo, porque uma vez que isso acontece, abre a oportunidade para você criar competição e empresas profissionalizadas para tratar os resíduos. Porque se não existe uma lei, no fundo, o governo vai lá, coleta e destina para o aterro. Ou seja, enterra o resíduo. E o pior lugar do mundo que você pode levar um resíduo é um aterro sanitário. Tá? O resíduo orgânico, desculpa, é o aterro sanitário. Ou qualquer resíduo, mas o aterro sanitário. Então, por que isso é o pior lugar do mundo? Porque o aterro sanitário, ele enterra o resíduo e cobre o resíduo orgânico. E quando o resíduo orgânico é coberto, ele entra no estado anaeróbico. E é ali, naquele estado, que aquele resíduo orgânico começa a decompor sem oxigênio e você gera gás metano. É até preferível que o resíduo orgânico vá para um lixão, onde tem mais troca de ar, do que um aterro sanitário. Então, a gente está fazendo tudo errado, certo? A gente tem que resolver o problema dos lixões também, que é um outro problema, mas o resíduo orgânico ele não é para ser destinado para os aterros nem para os lixões. Ele é para ser devolvido para o ciclo alimentar. E
E para fazer isso, a gente tem que devolver ele para o solo, e o solo vai gerar novos recursos, né, novo alimento para a gente poder se alimentar. Bom, voltando para o Instituto Ecozinha, quando saiu essa nova lei, né, o Paulo Melo, que é um chefe de cozinha importante em Brasília, ele chamou os amigos dele, né, de grandes restaurantes, e decidiram todos eles que a gente, primeiro, não é granjeador de resíduo, o resíduo orgânico ele precisa voltar para o solo, e a gente vai começar a criar uma solução que seja melhor do que destinar para o aterro sanitário. Porque a lei diz que eu preciso contratar uma empresa privada para destinar isso para o aterro sanitário. Ou seja, você só está trocando, trocando de onde vai o custo da coleta e da destinação do resíduo. E isso foi visto como uma coisa errada. Se eu tenho que pagar para destinar o meu resíduo, que ele não seja para o aterro sanitário, que ele seja para outro lugar. Então, estudando e fazendo uma gravimetria, que é a análise dos diversos tipos de resíduos que são gerados em bares e restaurantes, a gente entendeu, né, que a grande fração ali orgânica é de 60%, 65%, às vezes 70% dos resíduos, e que se a gente reciclar esses 65% a 70% desses resíduos, a gente está conseguindo sair do zero para uma fração importante de desvio de aterro, né, que é só levar o resíduo orgânico para a compostagem, como também limpar os demais resíduos para esses resíduos serem recicláveis. A gente viu também a fração do vidro, era muito importante separar o vidro também, porque o resíduo, se o orgânico é um resíduo contaminante, o vidro é um resíduo perigoso, porque ele machuca o catador, ele é ruim para o processo de logística reversa junto aos outros recicláveis. Catadores, cooperativas não querem pegar o vidro. Então, a gente decidiu focar nessas duas frações e, com isso, a gente conseguiu resolver 85% dos resíduos, tá? 80% a 85% dos resíduos. E os demais, em termos de peso. E os demais resíduos a gente destinou para cooperativas, e a fração pequena que resultava, que era por volta de 7%, foi para os aterros sanitários. Então, a gente conseguiu resolver 93% dos resíduos todo mês, de mais de 80 bares e restaurantes que fazem parte desse instituto, e a gente conseguiu realmente ter uma mudança de paradigma muito importante. Só que o Instituto Ecozinha teve um problema. Ele não conseguiu escalar. Por quê? Porque essas empresas todas, né, elas exigem tecnologia ou informação, uso de contentores e o compartilhamento de custos para conseguir fazer com que essa logística fizesse sentido de forma econômica. Ou seja, hoje os bares e restaurantes, eles pagam pela coleta e a compostagem do resíduo orgânico. Eles pagam pela coleta do vidro e a destinação do vidro até uma usina. Eles pagam as cooperativas para destinar esse resíduo reciclável para as cooperativas. Então, a gente está introduzindo umas novas receitas para esse segmento, e a gente precisava digitalizar todo esse processo. Então, a Solids nasceu em cima dessa dor do Ecozinha de resolver esse problema. Então, hoje, a gente é um marketplace, a gente tem várias transportadoras, inclusive qualquer parte de compostagem no Brasil, por exemplo, poderia digitalizar o seu processo com coletas em grandes geradores ou pequenos geradores, para conseguir rastrear esse resíduo orgânico para uma parte de compostagem. Tá? E no breve futuro, a gente está lançando os primeiros créditos de reciclagem de food waste no mundo, com dados codificados de originação de resíduo, para conseguir gerar créditos de reciclagem de resíduo orgânico para compostagem. Então, são créditos de carbono oriundos da compostagem. Esse é o grande futuro que vai trazer novas receitas para esse segmento. Então, no fundo, eu estou aqui para mandar uma mensagem muito positiva, que o resíduo orgânico e a compostagem é o mercado do futuro, e tudo vai mudar num breve futuro. Tá? Obrigado. Obrigada pela fala, e vem num momento muito importante aqui em Santos, que a gente está lidando com um aterro que está, né, já chegando na sua fase final aí de vida útil, a implementação da nossa URI, então chega uma fala muito importante. Agora eu quero chamar o Afrânio também, da Minho Box, para falar um pouquinho sobre a inovação na empresa dele e sobre os desafios que ele enfrentou, né? Já está aí desde 1993, com novas tecnologias, então tem bastante história para contar, Fran. Bom dia, Thaís, bom dia, Ian, bom dia, Cláudio.
Bom dia, espectadores. Eu sou Afrânio Augusto, sou zootecnista, formado pela Universidade Federal de Viçosa, e desde 1993 o meu oxigênio é minhoca. Eu não tive outra ocupação profissional que não fosse a minhocultura. E quando a gente se formou em 91, eu não tinha nenhum romantismo com minhoca. Aliás, não havia emprego disponibilizado para zootecnia, para qualquer área muito ligada à tecnologia. E não havia esse foco de se dar a destinação ecológica aos resíduos orgânicos domiciliares, urbanos, né? Eu iniciei na minha cultura, porque desde criança eu era um entusiasta e admirador, amante dos animais. Então, quando a gente veio a criar minhocas, justamente a oportunidade que me veio de se enveredar na criação de um tipo de animal. E eu sempre vinha visitar um grande amigo meu, também zootecnista, daqui de Juiz de Fora. Ele propôs da gente reativar ou ativar uma minhocultura que ele tinha lá no sítio dele, que era... Ele falou, Afrânio, vamos dar início nisso aqui. A gente tem as minhocas da espécie gigante africana, vou lhe disponibilizar matéria-prima, instalação e dar início. Além dos percalços de todo início, a gente foi se deparar logo com a patricinha melindrosa de todas as espécies, que é a gigante africana. E com poucos 8 meses, a gente já começou a se deparar com os gargalos da minhocultura tradicional que se tinha disponibilizado a minhocultura deles, né? E toda a vida eu tive a ideia e a vontade de estar sempre inventando moda, enfim, estar sempre querendo criar algo novo. Então, foi aí que a gente logo se deparou com esses gargalos da minhocultura tradicional e me veio à mente, poxa, a gente precisa desenvolver. Vocês estão me ouvindo bem, por favor? Caiu. Oi? Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim. Parece que o sinal caiu. Bom, nós estamos ouvindo bem. Dando prosseguimento, a gente teve uma queda aqui. Eu posso... Vocês estão me ouvindo bem desde o início? Não teve nenhuma paralisação? Tá não, bom. Só da imagem, bom, então mas o áudio continua normal. Tá bom. Bom, e aí foi aí que a gente começou lá com muita inquietude, muita gana de solucionar os gargalos da minhocultura tradicional, a gente veio e desenvolveu um recipiente, uma caixa metálica, né, que a gente... Vocês devem estar ouvindo a minha voz, mas eu não estou enxergando. Afrânio, a gente pode passar para o Cláudio, então, e aí você passa para o Cláudio enquanto eu ajusto aqui. Exatamente. Isso. Exatamente. A gente vai se reajustar aqui. Aí você termina a sua fala. Então, Cláudio, por favor, se você quiser já falar sobre a sua experiência aí com a Morada da Floresta, né? Não mexe só com compostagem, tem a parte da menstruação sustentável, né? Várias fases, assim, então pode ficar à vontade. Tá bom, gente. Primeiramente, obrigado pelo convite, parabéns aí pelo fórum e por todas as ações aí que vocês estão fazendo em Santos. Sendo bem breve, assim, né, só para quem não conhece ainda a gente, eu comecei a fazer compostagem aqui sem pretensão nenhuma, né? Eu conheci a permacultura em 98. A permacultura é uma série de princípios, estilo de vida, técnicas voltadas para a gente interagir de uma maneira mais consciente com a natureza, mais inteligente,
gerando produtividade, gerando sustentabilidade e aproveitando o ciclo, né, o movimento da natureza para a gente interagir com ela de uma maneira em que gerem bons frutos para a gente, para as futuras gerações. Enfim, é longa história, só para falar de permacultura dá para pegar uma live inteira. Mas para quem não conhece, é só digitar no Google, e ela surgiu na Austrália, meio que na década de 70, e aos poucos esse conhecimento foi se espalhando pelo mundo e ele chegou aqui no Brasil na década de 90. E eu tive o privilégio de conhecer nesse momento, e aquilo mudou minha vida, assim, né? Ter contato com esse universo inteiro me fez repensar totalmente o que eu tava, onde eu estava, o que eu queria fazer, o que eu poderia fazer, e aí eu comecei a fazer a compostagem e plantar em casa, aqui na minha casa, que hoje é a Morada da Floresta. Na época era uma república de estudantes. E não tinha nenhuma pretensão, mas aí essa experiência foi me trazendo conhecimento prático da permacultura, né? Eu não sou formado na área, minha formação é artes plásticas, então, talvez isso me ajudou a desenvolver a composteira UMI e a UMI Box agora. Mas enfim, então eu fui aprendendo na experiência, fazendo errado, experimentando, entendendo o que está certo, o que dá errado, e depois eu fui absorvendo conhecimentos mais técnicos. E aí eu conheci a minha esposa, que é minha sócia, Ana Paula, em 2006. Na época eu tinha um ônibus, estava viajando, a gente foi para Caracas, fazer o dedo no fórum, enfim. Aí o ônibus queimou e eu voltei para São Paulo e ela voltou junto comigo. E ela já usava absorvente de pano quando eu conheci, então assim, ela já tinha os hábitos ecológicos dela e eu já tinha os meus, e foi uma união muito promissora nesse sentido. Quando ela ficou grávida, não queria ter o parto natural, na natureza, aí a Violeta nasceu, a gente não quis usar fralda descartável porque não fazia sentido pra gente. A Paula, a filha de costureira, começou a costurar as fraldas da Violeta, e chegou um dado momento a gente percebeu a importância da gente compartilhar essas práticas residenciais ecológicas do dia a dia para mais pessoas e facilitar a jornada dessa migração mesmo, né? Porque assim, a gente não foi educado, né, para as nossas gerações, até agora, essas agora das crianças de hoje já estão sendo educadas para isso, mas as nossas anteriores não. Para a gente ter uma vida um pouquinho mais ecológica, né? Pensar nos resíduos, pensar de uma maneira mais global as consequências das nossas ações. E então a gente fundou a Morada em 2009, facilitando esse caminho, porque a gente teve uma jornada ali de desbravar, de abrir aquela trilha, de, né, costurar a própria fralda, de experimentar a própria compostagem, enfim. Então, né, entregar isso pronto, já com informações, com conhecimento, com orientações, facilita muito essa mudança né, para quem está nessa também começa a ter esse despertar ambiental. Isso era o cenário naquela época, né, 12 anos atrás. Hoje, já o movimento ambientalista e toda essa conscientização em relação à pegada, né, ecológica, agora a pegada de carbono, essa necessidade que a gente tem de mudar os nossos hábitos está muito mais evidente. Então está muito mais, né, já, graças a Deus, já estamos numa outra fase. Mas naquele momento eram muito poucas pessoas ainda já estavam tomando essa atitude, essa mudança. E aí, então, abrimos com essas 3 vertentes: a compostagem doméstica, fraldas ecológicas e menstruação sustentável. Acabou meu tempo, Thaís? Não, tem uns minutinhos ainda. Você apareceu. E aí, assim, aí surgiu a Política Nacional de Resíduos em 2010, né? Então a gente começou também a interagir com esse movimento. Então fomos levando essa conscientização, principalmente da compostagem em loco, para a Prefeitura de São Paulo. A gente entende que a compostagem no próprio local é a melhor estratégia de todas, né? Porque evita o transporte, além de todos os benefícios que o Ian já colocou, que eu não vou repetir, né, das consequências do resíduo orgânico no aterro ou no lixão.
Tem um dado que talvez acrescentar do Ian, que não foi reforçado, que é o reaproveitamento dos nutrientes, né? Além de todo o gás metano e tal. Na hora que a gente faz a compostagem, a gente realmente reaproveita esses nutrientes, recicla esse potencial e devolve para o solo. E quando esse composto, esse adubo, ele é devolvido para o solo, ele ajuda a sequestrar carbono, né? Então, assim, a gente realmente reverte. Enquanto lá no aterro ele produz o gás metano, que é 20 vezes mais nocivo que o CO2, a gente começa a sequestrar o carbono. Então, assim, pensando globalmente, a compostagem, ela realmente, assim, ela dá um salto quântico. E na medida que a gente entende que, né, no Brasil, em torno de 50% dos nossos resíduos são orgânicos e que a gente tem um poder na nossa mão de fazer essa transformação, isso é incrível, né? Então a gente foi levando essa mentalidade, né? Poxa, qualquer pessoa pode fazer compostagem em casa, quebrar esse paradigma. E para a Prefeitura de São Paulo, voltando ao ponto, só para fechar o enredo, então fomos levar essa mentalidade, não apenas do residencial, que uma pessoa que mora mesmo em apartamento consegue fazer compostagem em casa, mas também dos médios e grandes geradores, né? Escolas municipais, escolas, os estabelecimentos, enfim, né? De ter essa visão de que se existe condições de fazer a compostagem no próprio local, esse é o melhor caminho, porque evita ali o consumo de diesel e o transporte desse resíduo. Mas se não tem condições, aí sim, vamos pensar em pátios descentralizados na cidade, que possa absorver esses resíduos orgânicos sem o caminhão andar muito, né? Então, assim, São Paulo está distribuída em, se eu não me engano, são 33 prefeituras regionais, que antes chamava-se de subprefeituras, né? Por que não ter pátios em cada, né, pátios de compostagem que absorvam os resíduos das feiras? Enfim, fomos levando essa mentalidade. E, então, teve uma gestão que entrou, foi a gestão do Haddad, e o pessoal entrou com muita sede de mudança, o pessoal entrou na gestão, então teve toda a revisão do PGIS na época, isso foi em 2013, e a gente foi convidado para fazer o projeto Composta São Paulo, que não tinha nome na época, a gente que deu o nome, que era de entregar 2.000 composteiras domésticas e fazer um case, um experimento, pesquisa, para mostrar, para ver. Na verdade, assim, a minha visão era mostrar, mas a demanda da prefeitura, assim, é para fazer um estudo para ver se é viável pensar em políticas públicas que estimule a compostagem residencial. E o Composta São Paulo, ele trouxe um novo cenário para o Brasil, né? Então, à medida que uma prefeitura de grande porte, como a Prefeitura de São Paulo, investe num projeto desse porte, as pessoas começam a ver que é possível. Então, assim, realmente eu vi esse cenário acontecendo e o boom aconteceu realmente, né? Então, hoje tem inúmeras iniciativas de inúmeras prefeituras para compostagem residencial e todos os outros movimentos também relacionados à compostagem como um todo foram acontecendo, não exatamente só por causa disso, mas, né, uma coisa vai levando a outra e o movimento vai crescendo e é muito bonito de ver aí tudo que está acontecendo, inclusive em Santos. Aí, só aproveitando assim, um dado, estamos fazendo um projeto na Ilha de Ana, nesse momento, que é muito legal. Então, estamos também levando compostagem doméstica para a Ilha de Ana. Para quem não conhece, uma vila caiçara que fica em Santos, que só chega de barco. E para estimular, né, a compostagem doméstica e a coleta seletiva para que os resíduos sejam retidos. Lá não vão para o aterro, né, ir para Santos. Na hora que a gente começa a pensar no resíduo orgânico, estou finalizando, Thaís. Aí, na hora que a gente começa a pensar no resíduo orgânico, gente, assim, todo esse caminho que o resíduo orgânico faz para ter um desperdício e uma problemática realmente ambiental não faz sentido, né? Então, assim, acho que essa é a mensagem que a gente tem que levar constantemente, né? Porque ainda somos poucos. Já somos muitos, mas somos muito poucos diante ainda do cenário Brasil. Mas eu acredito muito no que o Ian falou, que daqui a pouco vai dar um dado momento que todo mundo vai fazer compostagem, que vai ser que nem você separa ali o teu material reciclável, você vai separar o orgânico e vai fazer a compostagem, isso não tem muito para onde correr. Graças a Deus, né? Então, graças a Deus, graças aos homens, graças a tudo, né? Mas enfim, mas que bom, né? Só para trazer um pouco que eu vejo, né? Acho que estamos aqui já a uma longa jornada na caminhada e é muito bonito da gente ver esse movimento acontecendo, né? Como que era difícil no passado falar disso, né? O Afrano, então, 93, imagina, né? Não tinha essa visão de fazer a compostagem de resíduos urbanos. Até vou puxando assim, a fala para o Afrano já trazer
trazer o Alfredo de volta aqui na conversa. Né? Mas não tinha essa visão de pegar o resíduo residencial de cozinha e dar para as minhocas comerem. Né? Era uma visão muito mais agrícola, de miocultura, de usar com esterco, de fazer adubo. Né? Ainda não tinha isso lá naquela época de 93. E, puxa, agora, né, miocultura, a vermicompostagem, ela é uma solução na mão aí de grande parte da população. Ai, desculpa se eu ultrapassei meu tempo. Imagina, foi o tempo certinho, Cláudio. Obrigada pela fala, muito interessante, ainda que tenha uma grande conexão com o que a gente coloca aqui no Composta Santos, porque a gente utiliza as composteiras UME, né, nas instituições para fazer parte do dia a dia das crianças e outras instituições também, como saúde, que a gente apresentou o projeto do Composta Comunidade ontem. Então, tem tudo a ver com o que você falou sobre incentivar também que essas instituições comecem a fazer o seu plano de gestão e a compostagem descentralizada, né? Se elas têm um espaço dentro da escola ou dentro do CAPS, fazer a gestão do resíduo ali, e daí já diminui o que vai para o aterro, que é o que eu falei anteriormente, a gente está com o problema do aterro, então logo mais vai para um outro aterro que vai ser mais longe, mais diesel, mais carbono aí na atmosfera, então é justamente essa a ideia, né? Junto com a composteira, incentivar a compostagem doméstica e descentralizada. E amanhã a gente vai estar com o Rafael Golim também, que vai falar um pouco sobre as experiências lá dos pátios de São Paulo. Então foi bem legal a sua fala. Deixa eu ver se o Alfrânio já está de volta para ele fazer os seus 10 minutinhos. A Frânio tá por aí? Tá um pouquinho travado. Acho que o Afrânio tá um pouquinho travado. Eu vou passar para a próxima pergunta, então, na verdade, para alimentar um pouquinho o debate aqui entre vocês. Quando o Afrânio estiver voltando, pode mandar uma mensagem que a gente separa o tempinho dele para ele falar. A gente queria saber um pouquinho sobre... O Ian já comentou um pouquinho sobre isso, né? Sobre a economia circular. Mas eu queria saber, assim, é possível criar uma economia circular utilizando a compostagem e a agricultura urbana? E como que vocês acham que é o jeito de fazer isso acontecer? É para eu responder ou para o Cláudio? Vai você, que agora, só porque eu acabei de falar bastante. Tá. Eu acho o seguinte, né? A gente tem... a economia circular é uma coisa muito complexa e existem uma variedade de soluções que a gente vai precisar implementar. Então, existem pessoas que estão dispostas a fazer, né? Eu tenho meu cara em casa, já fiz compostagem de vários formatos em casa. Tem pessoas que querem, estão dispostas a fazer a compostagem em casa, e tem outras pessoas que não querem fazer, não vão fazer, e precisam de soluções para inserir o que é um trabalho super importante dentro da conveniência da vida da pessoa. Então, para essa população, vão existir oportunidades para empresários prestarem serviços de compostagem, seja dentro de um condomínio, seja uma coleta em casa, seja bares e restaurantes e grandes empresas que têm grandes refeitórios, lugares que não têm espaços. Vai ser uma grande variedade de soluções, né? E a gente tem que fomentar, logicamente, a solução mais ambientalmente correta possível e, lógico, o mais próximo possível. Então, o governo não vai resolver o problema da compostagem. Isso é fato. Ele não vai colocar dinheiro, não tem como o governo realizar isso, não tem tecnologia para isso. Então, o papel do governo ali é abrir as possibilidades para que cada estratégia para cada estratégia de solução para a compostagem, ela possa ser atendida da forma mais eficiente possível. Ou seja, por que em grandes centros urbanos a gente não consegue fazer pequenos passos de compostagem dentro de uma legislação e regulação ambiental que seja feita de forma flexível, veloz, que não prejudique o solo, que não contamine a água, mas que ao mesmo tempo resolva o problema? Então, existem várias soluções.
Então, para a economia circular funcionar, ela vai ter que ter a compostagem de uma forma descentralizada e dinâmica acontecendo. Então, ela vai ser resolvida pelo setor privado, tá? Ela não vai ser resolvida pelo governo. A gente já, assim, eu já conheço todo o projeto de São Francisco, conheço os projetos na Itália, Estônia, vários lugares do mundo. Isso não vai funcionar, tá? E nem funciona bem lá. Existem vários exemplos muito bons, são muito específicos, tem aspectos culturais que funcionam em alguns cases, mas para a gente escalar a compostagem a nível Brasil e depois a nível mundial, a gente vai precisar de uma outra solução. Então, e a maior parte disso, justamente como o Cláudio mencionou também, é a compostagem que vai acontecer em loco, para o resíduo não viajar. E a gente conseguir, inclusive, usar esses recursos, né, esses nutrientes no local para não ter que fomentar a cadeia do fertilizante, que é uma cadeia carbono intensiva. Então, tem vários aspectos aqui que são importantes, mas para uma economia circular nascer, a gente precisa da separação do resíduo orgânico para não contaminar os demais resíduos. A própria Fundação Ellen MacArthur descobriu isso, né? O primeiro foco deles era no plástico, aí virou outras estratégias, mas eles mesmos lançaram o programa deles em São Paulo, identificando a cidade de São Paulo como uma das cidades emblemáticas para fechar o ciclo orgânico, né? Fechar o ciclo do alimento. E como alguém postou aqui nos comentários, justamente isso, né? O Ecozinha nasceu dizendo justamente isso. O resíduo orgânico pertence ao ciclo alimentar e não ao ciclo do lixo. Então, essa frase que é usada a nível Brasil, a gente tem que mudar, que é: não existe lixo orgânico, porque orgânico nunca é lixo. Orgânico é um insumo para o solo. Então, a gente tem grandes paradigmas aqui que a gente precisa mudar, mas com certeza, a economia circular nasce com a separação do resíduo orgânico e destinação para compostagem. Posso falar rapidinho, Thaís, também? Eu vi que o Alfredo não voltou. Uhum. Bom. Fica à vontade, Cláudio. Tá bom, obrigado. Só complementando, então, a fala do Ian, que é muito boa. O poder público ele tem um potencial, um poder absurdo de fomentar. Então, assim, o que está na mão do governo, talvez mais fácil para o governo é o fomento mesmo das iniciativas. Então, por exemplo, em São Paulo, essa lei que o Ian falou que em Brasília foi criada, né, recentemente, em São Paulo já existe, mas hoje o que acontece? Os grandes geradores contratam empresas que levam o resíduo orgânico para o aterro sanitário. Então, a lógica se mantém o mesmo, só que quem só mudou o fornecedor do serviço de transporte, né? E assim, e já tem a política nacional, já tem tudo. Então, por que não? Eu sempre bato nessa tecla, assim, bato e continuo batendo, porque à medida que isso mudar, isso muda totalmente o cenário de São Paulo. Né? Na medida que a prefeitura criar uma fiscalização e ela já está embasada por lei já para fazer isso, né? E impedir que o resíduo orgânico vá para o aterro, se é grande gerador, você tem que contratar uma empresa que vai fazer a compostagem do teu resíduo, vai fazer qualquer outra... Né? Você não pode mandar o resíduo orgânico para o aterro. Você fomenta inúmeras oportunidades para o setor de fornecedores de compostagem atuar no território. Isso eu estou falando no exemplo de São Paulo, mas isso se joga, se transcende para outras prefeituras também. Eu falei empresa de São Paulo, acho que não sei se falei errado, gente. Município de São Paulo. E a outra coisa também que é o seguinte, aí tem um desafio que também a gente precisa enxergar, não sei, já é mais complexo, mas que eu vejo que é o seguinte: a prefeitura tem custo para fazer a gestão desse resíduo. Na época do Composta São Paulo, que foi em 2014, a prefeitura de São Paulo tinha um custo em média de R$ 450 por tonelada. Que quando a gente fala do orgânico, o orgânico é o mais pesado, né? Tem até uma reflexão muito importante que está transitando água, né? Tá carregando água, porque o resíduo orgânico é composto por mais de 50% de água. Enfim. Então, quando a gente fala de situações mais complexas, tá? Favela, por exemplo, em que o caminhão do lixo não passa, não sobe, a pessoa tem que descer as avenidas,
Poderia ter inúmeros projetos de fazer compostagem dentro da favela e fazer geração de renda, fazer geração de agricultura, mas só o composto em si, quem trabalha com compostagem sabe disso, que eu estou falando, só o composto não paga. O composto, assim, o fazer a compostagem não paga o serviço de você receber, de trabalhar, total, o valor do composto. É um serviço. E a prefeitura, quando a gente faz qualquer iniciativa no município de compostagem em loco, a gente, na ponta, a gente está gerando economia para o poder público municipal. Então, também precisaria ter uma inteligência, aí já vai, né, um dever de casa mais para além, como é que consegue, de repente, a prefeitura tendo a consciência de que ela estaria reduzindo, como é que ela consegue ter a cadeia para poder reduzir o pagamento pela empresa que faz a gestão do resíduo, para direcionar, de repente, para um projeto de uma ONG, para um projeto social que está fazendo uma compostagem numa favela, ou em qualquer outro. Então, isso é uma outra problemática que é importante. E só para fechar, porque a economia circular não é só fazer a compostagem, mas, sim, eu acho que fecha a cadeia da economia circular quando a gente planta alimentos. Né? Pega o composto produzido e produz horta, produz alimentos, aí volta. Aí sim a economia circular se fecha, né, na cadeia do resíduo orgânico como um todo. Mais até do que uma biodigestão, por exemplo, que faz energia, que é um outro papo que não vou colocar aqui agora, mas assim, a cadeia da economia circular do orgânico é a compostagem e a produção de alimentos. Se eu puder só agregar um dado, né, se a gente olhar para a própria ONU, né, que diz que a gente tem 40 anos de alimento para sustentar a humanidade, ou seja, a gente não tem solo fértil para alimentar toda a nossa humanidade sem a gente estar devastando mais áreas, digamos, preservadas ou áreas verdes. Então, a gente precisa desse resíduo orgânico e os nutrientes que estão dentro deles organicamente, mas para serem devolvidos ao solo, para a nossa própria sustentação, né? Tem alguns que argumentam que o problema do alimento, né, do solo, né, é maior do que o problema do clima. Então, acho que as pessoas precisam realmente se entender a importância que é o resíduo orgânico e esse composto orgânico sendo utilizado novamente. Se eu puder agregar mais um ponto aqui, em São Paulo, a gente falou de São Paulo um pouco agora, São Paulo, para pegar o licenciamento para montar um pátio em São Paulo de compostagem, hoje está inviável, impossível, é uma burocracia danada. Então, eu acho que do lado do setor público, né, dos órgãos públicos, precisam entender e agir com urgência. É melhor agir com urgência e até errar um pouco do que buscar o perfeito e nunca sair nada. Então, São Paulo está paralisado ainda, até hoje, não anda. Estamos falando da maior cidade do Brasil. E a gente, né, esse mercado precisa avançar urgentemente. E eu acho que, espero, né, que em Santos isso seja possível. Eu vou chamar o Afrânio, que acho que voltou, se ele quiser complementar com as coisas que vocês colocaram aqui, se apresentar também. Tá bom. Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Ah, legal. Vocês, desculpe aí, a gente teve aqui uns transtornozinhos, mas a gente já está de volta, guerreiro como as próprias minhocas. Assim, minha história, rapidinho, é justamente isso. Eu sou um zootecnista formado pela UFV, né? E a gente deu início à miocultura já em 1993. E eu não tinha nenhum romantismo em dar destinação ecológica aos resíduos orgânicos, embora sempre a gente fale a língua da ecologia, mas eu, como graduado em zootecnista, a gente se especializou, a gente foi informado e a gente recebeu e captou os conhecimentos para criar bem e explorar racionalmente os animais. Então, eu enxergo a miocultura como se fosse uma atividade. A gente enxerga a própria minhoca, a gente se mobiliza para criar a minhoca da mesma forma que a gente viria a criar coelhos, ovinos, bovinos, enfim.
Então, a gente entende que a gente vê uma diferença muito grande entre minhocultura e vermicompostagem, né? A gente entende que a vermicompostagem, a minhoca entra de carona lá na frente, na forma de... já na fase de maturação, quando se atinge a fase mesofílica. E na minhocultura, né, a gente, como zootecnista, a gente vê o bicho minhoca como protagonista. Então, a gente vai transformar resíduos orgânicos, justamente porque todas as espécies adotadas na minhocultura são detritivas, a gente vai com uma forma diferenciada de transformar esses resíduos não em composto. Composto é humus não é exclusividade de minhoca. Então, a gente entende que o composto não é o substrato mais apropriado para minhocas. Então, a gente vai transformar os mesmos resíduos orgânicos usados numa vermicompostagem, vamos transformá-los em substratos, justamente para elas. E quando a gente faz isso, a gente dá apropriação a esse material para a gente criar bem o bicho minhoca. E aí a gente tem outra visão de minhocultura. Uma coisa é você tratar de minhoca com resíduo, outra coisa é você tratar resíduo com minhocas. Então, aqui a gente está mobilizado para criar bem o bicho minhoca, né? E a gente tem 12 espécies de minhocas detritívoras, né? E a gente não virou somente um criador de vermelha da Califórnia, que é justamente a vira-lata de todas elas. A gente precisa dar descanso lá para a Essênia Andrei, justamente porque ela é uma minhoca virona, né? Então, a gente, primeiro, para se balizar, se a gente está criando bem o bicho minhoca, a gente tem que criar bem a Eudrilus eugênia, a Perionyx excavatus, né? E, para isso, a gente, desde 93, a gente vem desenvolvendo métodos diferentes dos métodos tradicionais de minhocultura em canteiro, ou em recipientes improvisados. Foi que a gente desenvolveu o Minhobox. A gente deu início em 93 como minhocultor, e com poucos 8 meses a gente se deparou com os gargalos da minhocultura tradicional, né? Então, não tem setorização, não há definição de biomassa. Toda a biomassa, peso de minhocas por volume de substrato, tem que ser determinado de acordo com a prioridade que se queira dar à produção, se é minhoca, se é matriz, se é humus, e também lá com a própria espécie, enfim. Então, a gente desenvolveu um método Minhobox como uma solução para isso daí. E eu me lembro bem quando o Globo Rural veio aqui pela primeira vez, isso em 94, a gente foi alvo de, esse cara tá doido, ele tá criando minhocas em caixas. Eu não queria ter uma minhocultura caseira, uma minhocultura industrial com recipientes em caixas menores, né, empilhados em baterias, em estantes. E a gente sofreu todas as críticas, né, mas justamente porque a gente via, a gente veio a reproduzir o conhecimento que a gente tem das minhocas na natureza. São minhocas epigeicas, que na natureza vivem no extrato superficial do solo, onde a gente tem 2 características básicas, a gente precisa reproduzir na minhocultura. Uma é a porosidade, é justamente a oxigenação em demasia, e a outra é a disponibilidade de matéria orgânica, né? E aí a gente precisa, primeiro, toda a minhocultura criteriosa precisa ser conduzida com 2 etapas distintas e separadas. Antes da gente ser um bom criador de minhocas, a gente tem que ser um excelente criador e multiplicador dessa microfauna, essa próbia decompositora e aeróbica, né? Então, o que a gente precisa é isolar essas 2 etapas. Não há minhocultura criteriosa, independente da escala de produção, que vá ter sucesso se a gente não dividir bem essas 2 etapas. Então, primeiro a gente tem o que se vê lá no Minhobox, é a minhocultura, é a segunda fase. A primeira etapa a gente vai contemplar justamente a manutenção dessa microfauna. Então, a gente tem até umas sugestões para essas vermicomposteiras, né? Então, minhoca não come resíduos orgânicos que não estejam plenamente decompostos. É bobagem a gente pôr minhoca no meio de cascas de fruta, de botar isso em meio de resíduos orgânicos que ainda tenham a cara original. Toda a parte viva da planta, recém-desintegrada, ela tem um polifenol chamado catequina que é impalatável a elas. Então, toda minhoca, depois da boquinha, tem ali uma bolsa teste repleta de quimiorreceptores que vai identificar se essa catequina já foi oxidada ou não. É justamente fruto da decomposição. Então, e outra, minhoca tem a boquinha muito fininha, ela não vai ingerir grânulos amarelos de casca de melão, né? Justamente porque
ele ainda está oxidado. O substrato, para ele ganhar apropriação lá para minhocas, ele tem que estar homogeneizado, tem que estar uniformizado, escuro. Lembra muito um esterco bovino. Se você quiser inocular minhoca sem que esse substrato tenha essa cara original, a gente vai dar com os burros na água. Então foi aí que a gente desenvolveu para o lixo, para se dar destinação ecológica aos resíduos orgânicos domiciliares, a gente tem o Miolix, né, que é um reciclador biológico para dentro de casa, que ali vai ter a vermicompostagem, já com os ajustes para o ambiente indoor. Então, a gente quis trazer a compostagem clássica, consagrada, que é feita em pátios, a gente trouxe para dentro de casa e nos preocupou com os ajustes. Não são furinhos em caixas que vão assegurar a aerobiose, né? O deslocamento de minhocas. As minhocas não sobem em busca de alimento. Minhoca não tem dispositivo fisiológico olfativo que vai identificar alimento à distância. Então, todo geotropismo negativo, ou seja, deslocamento no sentido contrário ao da Terra, é preocupante. Minhoca não sobe à toa, sobe por ela está se percebendo no ambiente hostil. Tá? Então, ela está propensa a receber raio UV, ela está vulnerável ao ataque de predadores. Então, se a gente tiver... até porque minhoca não busca por alimento, minhoca busca por ambiente. Né? Minhoca é coprófaga, ela pode vir a se alimentar das próprias fezes. Né? Então, a gente desenvolveu o Miobox, que é a miocultura em caixa, já está na terceira geração de caixas, e a gente desenvolveu o Miobed, que é a miocultura horizontal em colchões plásticos, nada mais é do que o Miobox horizontalizado no chão. E para dentro de casa, a gente desenvolveu o Miolix, né, que é o reciclador biológico de resíduos orgânicos domiciliares, contemplando essas exigências todas. Então, o que a gente faz aqui na Miobox é justamente isso, é desenvolver novas técnicas para a miocultura, sempre respeitando a condição das espécies epigênicas. Né? Isso é importantíssimo, a gente não pode querer vir a criá-las, né, num ambiente que não seja fidedigno, onde elas vivam na natureza. Obrigada, Fran. Obrigada, Fran. Uma aula aqui. A gente fica sabendo de várias coisas. Acho que para finalizar, o Will já falou um pouquinho disso, né? Afrânio, se você puder desligar o microfone só um pouquinho, que está dando Vou desligar. Obrigada. A gente queria saber, vocês falaram um pouco sobre isso, da questão do setor público, né? Mas a gente queria entender qual que é o papel do setor privado dentro da criação de uma política pública de compostagem e agricultura urbana, que é o que a gente está vivendo agora em Santos, nesse processo de criação. Então, como o setor privado entra para ajudar na construção dessa política pública? Fiquem à vontade, quem quiser abrir o microfone. Eu tenho uma outra pergunta. Por que o setor público privado teria que entrar para... O setor privado, ele, na minha visão, o setor público tá aqui para desenhar esse futuro, né? Vai colocar as regras do jogo em pauta e vai abrir oportunidades para esse mercado. Porém, o setor privado ele vai se organizar para resolver os problemas. Então, seja uma empresa de jardinagem que vai começar a fazer compostagem para um condomínio, seja uma empresa de logística que vai começar a coletar resíduo orgânico e destinar para um parque de compostagem privado. Com as oportunidades, o setor privado vai andar. Mas eu se estivesse na posição de governo, eu não estaria esperando que o setor privado desenhasse isso, né? Pode contribuir, sim, mas na minha visão, a gente está falando de conceitos, né? Resíduo orgânico deveria ser proibido de ir para aterro sanitário, para começar. Grande gerador tem que comprovar que a destinação do seu resíduo orgânico foi ou para uma composteira ou para um pátio de compostagem. Os resíduos recicláveis precisam ser comprovados que eles foram para uma cooperativa ou devolvidos para um processo de reciclagem.
e apenas o rejeito deveria para o aterro sanitário. Então, eu não sei se eu consigo contribuir para essa pergunta mais do que isso. Tá ótimo, Ian. Obrigada. Obrigada. Eu, particularmente, eu entendo a intervenção da intervenção da administração pública seja imprescindível, como, infelizmente, eles não têm muita iniciativa, mas muita coisa fica na mão deles, né? Então, eu acho que o que tem sido feito é exemplar, né? Então, as empresas, especialmente essas ligadas à vermicompostagem, né? Todas essas ações aí são muito louváveis e plausíveis para a gente tentar dar essa destinação ecológica aos resíduos orgânicos domiciliares, urbanos, né? Para a gente mitigar o volume que tem ido lá para os aterros e lixões, né? Então, agora, eu acho que é super louvável, a gente vê, eu lá na minha casa, a gente dá toda a casquinha, seja a mínima que for, ela tem esse destino, né? E a gente gostaria que fosse em toda a residência, né? Mas fica muito... Eu achava que a administração pública deveria incentivar as empresas para a gente, sei lá, já lá para a gente disseminar mais o que a gente desenvolve, as nossas soluções, em contrapartida nos abrandar os impostos ou nos repassar algum tipo de benefício. Perfeita colocação, Afrânio. Cláudio, quer dar alguma contribuição? Eu concordo muito com o que o Ian colocou mesmo, assim, eu acho que são papéis diferentes, o setor privado pode contribuir com o governo, mas esse é um papel do governo mesmo, né? Na medida que cada um faz o seu papel, a gente consegue ter mais resultados. E grande parte do problema são essas grandes empresas que estão dominantes, né? Dominam a área do lixo, digamos, né? E essas empresas, elas estão se beneficiando de uma metodologia onde ela dita para o governo ou acorda com o governo para fazer o problema sumir, né? E não tem metas de atendimento de economia circular ou de reaproveitamento de material. A meta é quanto que vai para o aterro. Então, se a meta eu quero colocar o máximo de lixo para o aterro, essas empresas ganham em cima desse resíduo indo para o aterro, em termos de peso. Não tem meta quantitativa, não tem uma meta de desvio de aterro. Os incentivos estão mal alinhados para a economia circular. Então, tem que redesenhar esse processo. E as empresas e as pessoas que estão contribuindo para essa redução da geração, primeiro da geração de resíduo, mas não vamos falar sobre isso hoje. Redução desse resíduo chegar no aterro sanitário deveria ser beneficiado diretamente. Então, essa empresa, se ela está fazendo a compostagem de forma comprovada, ela não deveria nem pagar a taxa do lixo, por exemplo, né? Isso é só um exemplo, mas o mercado ele precisa ser fomentado, a gente precisa de velocidade. Então, assim, quais são os critérios para montar um pátio de compostagem? O que eu preciso fazer? Que essas diretrizes sejam muito claras, tecnicamente, e que a coisa aconteça com muita velocidade. E que permita que essas empresas trabalhem de forma profissional. Porque hoje, e não é só o Brasil não, tá, gente? É o mundo todo. O serviço de coleta e destinação de lixo, de tratamento de lixo, ela não é um serviço profissional. Ele é um serviço de limpeza. Então, você não consegue cobrar nada de ninguém em termos de qualidade desse serviço. Agora, uma vez que você está pagando para uma empresa, digamos, né, um consultor que vai lá fazer a compostagem para você no seu condomínio, ou uma empresa que vai fazer a coleta por você, se você está pagando por um serviço, você vai exigir qualidade no serviço. Então, é um novo modelo que precisa ser criado e que permita que essas empresas, né, trabalhem de forma profissional e tenham a chance de ganhar dinheiro com isso, porque
todos os pátios de compostagem hoje no Brasil praticamente trabalham no limite. Eles trabalham no amor, eles não trabalham, digamos, o próprio negócio de compostagem no Brasil não consegue escalar, porque tem muita dificuldade. Então, é ali que eu acho que o governo pode fazer a diferença, facilitar, retirar imposto, incentivos, proibir que o resíduo orgânico vá para um aterro sanitário, fiscalizar a destinação correta do resíduo orgânico, como também dos demais resíduos, né, os recicláveis, e por aí vai. Acho que é aí que a coisa pode acontecer. Vou chamar o André e o Paulo também para colocar algumas coisas, considerações. Fiquem à vontade. Pessoal, boa tarde, né? Realmente foram muito ricas as contribuições de todos vocês, né? Eu agradeço mais uma vez aqui em nome do Composta Santos, da Prefeitura Municipal de Santos, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Acho que esse debate está sendo muito rico mesmo. E, assim, do ponto de vista do poder público, né, e do nosso próprio fórum, que está levantando aqui a questão da responsabilidade compartilhada, né, eu acho que é importante a gente levar em consideração isso que o Ian colocou, né, o poder público como regulador, né, mas também a perspectiva do poder privado, né, das empresas e também da sociedade civil organizada, de difundir também, né? Então, a gente vê a participação, por exemplo, através do Composta Santos, como política pública aqui, embrionária, né? A gente tem a participação das escolas, educando para compostagem, escolas privadas, né, fazendo isso. Então, aí vem o papel do empresário privado investindo numa educação de qualidade, uma educação voltada para um ambiente mais saudável, né? A gente tem também a participação de alguns empresários do setor de alimentação inserindo a compostagem em Inhobox, né? E como acontece no caso que o Ian apresentou para a gente aí, né? Da organização do Ecozinha em Brasília, né? Então, do trabalho que a Sólidos vem desenvolvendo, e que a Morada da Floresta e o Inhobox também estão contribuindo aí dentro desse cenário empresarial, né? Então, a gente vê, assim, dentro dessa pergunta que a Thaís colocou, essa importância da gente ter empresas investindo e empresas se associando também, interagindo, né? Então, a gente vê, assim, os encontros, assim como a gente vê a organização do turismo, né, com associações de empresas de turismo, feiras de turismo, a gente tem agora, se formando dentro do cenário da compostagem, redes de composteiros, né, composteiros do Brasil, né, e isso é muito importante, haver esse intercâmbio. Eu estava conversando nos bastidores, antes de começar a live com o Afrânio, né, a importância desse trabalho que ele vem realizando e o quanto que a gente precisa aprender, né, com o conhecimento que ele tem já desenvolvido há tanto tempo, né, trocar, somar o conhecimento dele com o conhecimento do Cláudio, do Ian, e o nosso também. Então, acho que esse potencial de interação é algo muito importante. Então, essa abertura de diálogo entre o governo municipal, as diferentes instâncias de governo, né? Porque, por exemplo, nesse projeto do Composta Santos, a gente tem uma relação do governo municipal com o governo federal, né? Temos uma relação também do governo estadual com a mudança da legislação dos pátios de compostagem, que agora permitem até 500 quilos dia, né? Dentro do estado de São Paulo. Já foi um aprimoramento aí, sem um licenciamento mais complicado, né? Então, é possível fazer um pátio de compostagem com até 500 quilos dia, desde que você siga os padrões técnicos, sem fazer o licenciamento, né? Mas como a Ia falou, tem muitos avanços ainda a serem conquistados dentro das normativas, dos programas de incentivo, porque não é só a questão das normas, né? É preciso estruturar o poder público com técnicos, com estrutura para trabalhar, para desenvolver a extensão, né? E também
processos de fiscalização. Então, tudo isso aí é algo que acho que dialoga com essa perspectiva que está prevista na Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que é a responsabilidade compartilhada e o que a gente vem estimular aqui hoje, né. Então, a gente tem aqui alguns exemplos, né, nessa live, né, da Sólidos, da Morada da Floresta, do Minhobox, de empreendedores, né, que vêm investindo na questão com vários ângulos de vista, né? A gente acho que ficou claro aqui, o Afrânio colocando a perspectiva do foco principal na minhoca, né? Cada um puxando um olhar, uma ótica aqui, né? Mas todos, de alguma certa forma, trabalhando com esse processo da reciclagem, né? Da reciclagem e disso que a Thaís levantou, né? Como uma perspectiva da circularidade do processo, né? Que é dentro da perspectiva da gestão ambiental, a gente sair daquela lógica de fim de tubo, né? Que é você pega o resíduo, vai para o supermercado, pega o material, leva para sua casa, descarta no lixo e aquilo vai para o aterro. Essa é conhecida como uma gestão de resíduos, conhecida como final de tubo. Então, vai embora, descarta, né? É uma visão linear. A visão cíclica é isso que a gente está trabalhando aqui hoje, nessa perspectiva da compostagem. E esse papel, né, essa live, ela trabalha com esses exemplos que a gente trouxe hoje. A gente vê empresas, por exemplo, trabalhando com o aproveitamento de fibras de restos vegetais para fazer pratos comestíveis que podem ser plantados depois, como acontece na Colômbia, com tecnologia, com equipamentos brasileiros de trituração, e o pessoal lá já está exportando isso mundialmente, né? Então, tem muitos desafios dentro de aproveitar os resíduos que saem, dentro da perspectiva da segurança alimentar, né? Se a gente for colocar na Política Nacional de Resíduos Sólidos, a reciclagem ela vem depois, né? Depois do melhor aproveitamento. Então, antes de se colocar um alimento na composteira, ele deve se perguntar, isso aqui serve... Alguém poderia estar comendo esse alimento? Poderia ser uma pessoa, poderia ser um animal, né? Esse alimento que foi desprezado. A gente vai coletar alimentos em feiras livres e a gente percebe que uma parte desse alimento está em quantidade completamente sanitária de atender um ser humano que possa se alimentar por ele, né? Então, simplesmente, às vezes, não se tem o hábito de consumo daquela parte, né, da folha grossa do brócolis, né, da folha grossa do repolho, poderia estar sendo usado como alimentação humana, né, e animal, né? Então, acho que essa perspectiva é bastante interessante. Mais uma vez, eu agradeço a todos e passo a palavra para o André aí para também fazer algumas considerações e depois devolver para os nossos convidados aí. André, tem que abrir seu microfone aí. Estão me ouvindo bem? Sim. Legal. Em primeiro lugar aí, bom dia a todos e todas aí que estão nos bastidores aí nos ajudando. Parabenizar o pessoal aí pelo sucesso dessa atividade, cumprimentar aí o professor Germano, Renato, tanta gente aí interagindo com a gente aí pelas redes sociais, né, gente de extrema relevância aí que consegui vir aprendendo junto aí com o Paulo nessa caminhada. Estou aqui como um técnico, mas também como um grande admirador do trabalho de cada um de vocês aí, pessoal da cozinha, quem teve a oportunidade de conhecer. Tem uma pergunta rápida aí sobre a questão, sobre o que o próprio professor, reforçando um pouco o professor Germano, né, depois, num segundo momento, se dá um pouco mais de ênfase de como a gente pode trabalhar melhor. Você nos instigou lá atrás, falando sobre créditos de carbono, né? Como é que está isso e como é que você vê essa relação hoje cada vez mais pulsante, né? Para dar uma melhorada na gestão econômica e no incentivo desse trabalho da compostagem, né? O Cláudio da Morada, né? Questão, a gente lida muito aqui, né? O Cláudio já é um parceiro aí aqui em Santos, vem fazendo muitas coisas aqui com a gente aprendendo muito com ele.
E essa questão dos prédios, né, o desafio, assim, que a gente tem, pô, vamos fazer em prédio, mas e o material de cobertura para isso, para incentivar mais isso, né? E aí emendo com a ideia da licitação verde, né, para que realmente o que o colega da cozinha comenta, né, tipo, possa realmente ampliar, né? A gente está vivendo um processo de PPP, né? E a gente da história da parceria pública-privada, né? E existe em outros municípios a necessidade de correções, mas existe muito dinheiro sendo injetado para que se amplie essa questão. E a questão da compostagem ela está vindo no bolo, né? E como que a gente já pode começar saindo na frente, né, avançando, né? E por último, né, o Afrânio, né, super fã aí, recebo o jornal aí da Minhoca, o Paulo às vezes brinca comigo sobre isso, né? Tem uma curiosidade aí, se ele é atleticano, flamenguista ou cruzeirense, né, meu? Pode estar feliz em algum momento aí, né? E antes disso, né, fã, assim, porque você como estudioso da Minhoca, né, a gente também incentiva muito essa questão do gongolo, né? Se tem esse conflito, e eu acho que para fechar, assim, um dos estímulos para fazer essa live é mostrar, né, tipo, produzimos muita minhoca, e que caminho seguir, para onde ir, né? Produzimos muito humus, o que fazer, né? Produzimos, mostrar a necessidade de startups, né? Essa é uma das sedes do nosso projeto aqui em São José, mostrar outros horizontes, né? De que dentro da economia circular a gente pode startar, né? E vocês mostram isso com muita força, e isso a gente queria muito que tivesse presente aqui no nossos parques tecnológicos, não só de Santos, mas quem sabe do Brasil. Desculpa por me estender aí. Valeu. Obrigada pela fala, André. Eu gostaria de agradecer a todos. A gente está chegando no momento final da nossa live. Então, eu vou dar um tempinho se alguém quiser fazer alguma consideração. A gente está sem perguntas nos comentários, mas muitos elogios. Então, muito obrigada mais uma vez a participação de todos. Vou dar um tempinho para as falas finais e aí a gente faz o encerramento com o cronograma do dia do fórum ainda, que vai ter bastante coisa. Bom, perfeito. Bom, do meu ponto de vista, André, respondendo uma pergunta sua, tá com eco ali. Bom, o Ecozinha, ele nasceu sem nenhuma parceria com o governo. Inclusive, tivemos muita dificuldade com o governo. Não ajudou no momento algum, de verdade. Teve a lei do grande gerador, que ajudou bastante, tá? Mas, de resto, quem decidiu buscar a meta lixo zero, a meta Zero Waste via foram os próprios empresários. Então, os bares e restaurantes decidiram que a gente ia buscar reciclar mais de 90% dos resíduos gerados, e a gente foi atrás e conseguiu fazer isso. Então, não teve PPP nenhuma, e a Sólidos, né, ela nasceu porque a gente viu que o setor privado consegue se organizar para resolver esse problema, esse desafio. E a forma em que isso aconteceu é que a gente tem várias transportadoras diferentes, cooperativas, pátios de compostagem, transportadoras, e a gente criou essa solução para fomentar esse mercado. Então, a Sólidos, né, a gente hoje é uma plataforma para empresas privadas ajudarem outras empresas ou residências a buscarem alta performance na reciclagem. E a gente acredita que esse é o modelo do futuro. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Ian. Afrânio, gostaria de fazer sua fala? Sim. Bom, já assim, eu espero que eu tenha colaborado aí com algum conhecimento, e na oportunidade a gente venha convidá-los a conhecer melhor a Minhobox. A gente é uma fábrica de minhocas, então vocês vão ver muito produto alternativo da minhocultura. Então a gente tem lá farinha de minhocas, a gente tem uma fábrica de desidratação lá, tem minhocas desidratadas, a gente tem cápsula para cães atletas, e tem minhoca para peixe, para pássaro, para aquarismo, e para cada finalidade a gente adota uma espécie diferente de minhoca, e a gente
está sempre inventando. O lançamento da semana são as minhocas conservadas. São minhocas que têm apropriação para pesca, que a gente submeteu-as a um processo especial de abate e conservação, que elas vão se manter com as mesmas características vivas durante os próximos 12 meses, no mínimo. Então, para quem vê essas minhocas, pensa até que estão vivas. Se mexessem, iam achar que elas estão vivas. Isso é uma forma da gente baratear frete, já que elas vão puras, sem o substrato, e para a gente mandar essas minhocas até para o exterior, sem a possibilidade delas morrerem, né? Então, a gente tem também isso lá no site nosso, minhonbox.com.br, lá vocês têm como ver a solução que a gente dá para a destinação dos resíduos orgânicos domiciliares. A gente vai ter um curso agora no próximo sábado, mas as vagas já estão esgotadas. E a gente tem um canal no YouTube, que é o Minhotube. Lá a gente lança esses assuntos que a gente vem desenvolvendo aqui na Minhonbox, tá bom? Eu quero dar um grande abraço ao Ian, ao Cláudio, ao Marco, à Thaís, ao André, e vamos criar minhoca sempre. Obrigada, Frânio. Obrigada, Frânio. Cláudia, fica à vontade. Oi, pessoal. Queria mais parabenizar mesmo a todo mundo. Acho que foi um debate muito legal mesmo, assim, muito conhecimento e muitas ideias boas aqui que rolaram. E também a Prefeitura de Santos, né, que vocês assim, super empenhados, eu acompanho vocês já tem um tempo também, né, dessa relação. Eu sempre vejo novidades, vejo coisas acontecendo, uma vontade legítima, assim, real, de realmente melhorar, de tentar fazer a diferença. Então, isso, dentro das minhas andanças, é raro na gestão municipal. Né? Então, precisa ser realmente valorizado, e eu queria finalizar aqui minha parte realmente valorizando vocês e parabenizando. Obrigada, Cláudia. Paulo e André, querem fazer umas considerações? Depois eu faço os recadinhos finais da programação. Bom, novamente só agradecer a presença, né, de todos. Mas o Afrânio fugiu da pergunta, mas tá valendo. Mas eu acho que assim, foi muito rico. Eu sou Flamengo, André. Opa, então tá comigo. Vamos lá. É um santista que ama o Flamengo, mas vamos lá. E é isso, gente. Mas assim, muito feliz de ver o Ian aí novamente, né? O pessoal também do Sólidos, né? O pessoal do Morada. E espero que ficaram muitas perguntas, com certeza. E quem sabe numa segunda oportunidade a gente possa fazer uma conversa mais individualizada com cada um de vocês. Mas acho que a ideia era ficar esse gosto de quero mais mesmo e que a gente possa prosseguir. Deixa pro Paulo aí. Obrigado, gente. E um ótimo dia aí para vocês. E um ótimo 2022 também. Obrigada, André. Bom, pessoal, eu agradeço também aí a participação de todos, né? E considerando aí a importância desse cenário que a gente está apresentando, né? Nós estamos no primeiro fórum de compostagem e agricultura urbana de Santos. Estamos vindo aí desde 2018 construindo esse projeto Composta Santos, mas desde da década de 90 a gente faz compostagem no Jardim Botânico, ensinando adolescentes a fazer compostagem, né? Mas sempre com humildade, que eu vejo assim, que hoje aprendi muito aqui nessa live com vocês aí, vejo que eu tenho muito a aprender ainda, preciso ter umas aulas aí com a Afrânio e poder me tornar um conhecedor melhor aí da questão das minhocas, enquanto seres a serem cultivados, né, com amorosidade, com respeito também.
A gente deu aqui um cenário, né? Mais um cenário. Ontem a gente deu um cenário do que é a compostagem na cidade de Santos e agricultura urbana. Hoje a gente falou um pouco de inovação. O nosso intuito, como o André colocou, é a questão de incentivar startups, incentivar negócios em Santos, incentivar que as pessoas empreendam aqui junto com a prefeitura. A gente já tem casos aí importantes, como foi apresentado ontem, do Composta e Cultiva, né? Então, um grupo que está empreendendo nessa área de compostagem, com parceria, com diálogo com as ações que o Composta Santos vem desenvolvendo também. Então, a gente quer que aqueles que estão nos assistindo, que são daqui da cidade de Santos, empresários da área de alimentação, que porventura venham a tomar conhecimento dessa live, né, que possam aprender com essa experiência que está sendo trazida aqui para a gente, tá bom? Então é isso, uma boa tarde a todos, muito obrigado, e como o André falou, a gente espera poder contar com a participação de vocês em outros eventos, aprofundar esse debate que a gente está trazendo aqui hoje, e mais uma vez convido cada um de vocês e ao público que está assistindo, né, para que preencha nosso formulário de propostas de políticas públicas, tragam as opiniões de vocês, porque na sexta-feira nós vamos estar fazendo essa plenária, né, pegando as políticas públicas que nos forem enviadas e vamos, com isso, consolidar esse processo de construção de políticas públicas. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Lembrando que é uma política que deve ser construída com a responsabilidade compartilhada, né? Que é o que a gente fala muito. Então, por isso a importância de todo mundo estar participando e enviando as suas propostas. E lembrando também que hoje, às 2h, a gente vai ter a visita técnica no Cacau do Orquidário. Então, fiquem à vontade para fazer as suas inscrições. E acompanhe as redes sociais do Composta Santos. A gente está com uma programação de atividades autogestionadas também até o final da semana. Então, entrem lá no Instagram, @Composta Santos, e fiquem por dentro de tudo que vai acontecer ainda no fórum, que a gente está só no segundo dia, ainda tem bastante coisa para acontecer. Amanhã a gente vai ter a live falando sobre as políticas públicas, né, em outros municípios, vai ser bem interessante. Amanhã aqui pelo YouTube também, às 11 da manhã. Então, fiquem acompanhando. Obrigada, gente. Obrigada. Vamos fazer um print screen. Vamos fazer um print screen aí, pessoal, né? Cada um faz um print screen para guardar uma recordação aí do dia de hoje aí, para a gente poder postar também depois aí nas nossas redes aí, tá bom? Grande abraço para todos. Obrigada. Parabéns, gratidão pela amorosidade de vocês aí com a gente. Até a próxima. Maravilha. Pode encerrar aí, Thaís.